Vamos falar um pouco agora de áreas de polígono. É uma coisa bem básica, né? E a gente começa aqui pelo retângulo. Retângulo. E a gente tem aqui o retângulo. Então, como que a gente identifica a área? Primeiro, o que é uma área, né? A área, a gente está falando de uma superfície. A gente tem aqui uma superfície que tem uma medida, que essa medida é a área. Que normalmente a gente vê em metros quadrados, né? Quando se trata de ambiente como a nossa casa lá, e a sala vai ter 4 metros quadrados, 10 metros quadrados, sei lá, dependendo do tamanho da casa, né? Quando a gente trabalha com coisas menores, como por exemplo esse papel aqui, a gente pode trabalhar com centímetros quadrados. Bom, isso é importante. Então a gente vai falar aqui particularmente não, a gente vai falar aqui de áreas de polígonos, e começando pelo retângulo. O que é o retângulo, né? Retângulo aqui é um quadrilátero, né? Obviamente de 4 lados. Os lados são todos paralelos, né? E tem um ângulo de 90 graus, todos eles aqui internamente. Ele tem uma base, ele tem altura, né? Ou a gente pode considerar também, se a gente vê em alguns outros lugares, ele vai ter um Bzinho, que é uma base, que é um B menor, e aqui, perdão, um Lzinho e um Lzão, né? O L menor e o L maior. Aqui ele está trabalhando, a gente está trabalhando com B, que é a base, vezes a altura. Então a área do retângulo é dado aqui pela base vezes a altura. Lembrando que, vamos imaginar que esse retângulo aqui tenha 4 centímetros de altura e 8 centímetros aqui a base, né? Esses dois lados são iguais, esses dois lados são iguais. Então como que eu calculo aqui? Eu vou ter área vezes base, igual, né? Base vezes altura. Então eu vou ter aqui com o quê? A área do retângulo, né? O Bzinho é 8 centímetros vezes 4 centímetros. Então eu vou ter que a área vale 8 vezes 4, 32 centímetros quadrados. É importante a unidade, lembrando que a unidade vai estar sempre em quadrado. Então a gente tem algumas áreas assim: metro quadrado, vou colocar as três mais importantes, mais vistas, centímetro quadrado e quilômetros quadrados. Certo? E aqui embaixo a gente tem a área tem um quadrado que segue a mesma ideia, só que se a gente perceber aqui, ó, o quadrado é o quê? É um quadrilátero de 4 lados iguais e os ângulos internos são todos 90 graus. Então a área, seguindo a ideia aqui do retângulo, a gente vai ter que a área do quadrado é igual a L vezes L. Então tem que a área do quadrado vai ser L ao quadrado. Então, lembrando que todas as áreas vai ser sempre metro, centímetro ou quilômetro por quadrado, ao quadrado. Continuando aqui, a gente tem agora o paralelogramo. E esse paralelogramo, ele tem dois lados iguais com esses dois lados iguais. Só que a diferença dele para o retângulo é que ele não tem os ângulos internos todos iguais a 90 graus. É formado por ângulos agudos e obtusos. Bom, então a gente tem aqui o paralelogramo, estou pintando aqui de azul para destacar um pouquinho, tá? E a nossa mesa digitalizadora cai, tá bom? Mas dá para quebrar o galho. Então isso aqui é a área, o que a gente está fazendo aqui, estou pintando a área da superfície de um paralelogramo. Então aí, aqui tem uma área, e o que ele faz aqui? Ele dá um ajuste para a gente ter a mesma ideia do que lá do retângulo. Lembrando que, e agora aqui é uma coisa importante, a altura, veja que é base vezes altura. Então a base aqui vezes a altura. A altura, ela sempre vai fazer um ângulo de 90 graus com as bases, tá bom?
Então, vamos supor que essa base inferior, base superior, a altura está fazendo um ângulo de 90 graus. Então, muitas das vezes, você vai ver, ele te dá também aqui o valor do L. Só que esse L aqui, a não ser que te dê ângulos, alguma coisa para você calcular a altura, mas ele não vai servir para você calcular a área, utilizando essa base aqui, utilizando essas condições geométricas que a gente está propondo. Eu sei que existem outras, mas não é o momento da gente falar sobre isso. Tá bom? Então, na verdade, a área do paralelogramo, como ele dá aqui, ó, é a base vezes a altura. Tá bom? E agora aqui a gente tem um triângulo. O triângulo, aqui que é esse triângulo aqui, tem a mesma situação que eu falei aqui da altura. É importante essa questão da altura. A altura ela vai fazer sempre um ângulo de 90 graus com a base. Tá bom? Então, estou transportando essa altura para cá. Eu vou ter que a altura, né? E aí eu sei que a área do triângulo vai ser igual ao quê? Base vezes a altura dividido por 2. Tá bom? Então a área desse triângulo, de qualquer triângulo, tá? É a base vezes a altura sobre 2. Agora, sabendo que a altura, ela faz um ângulo de 90 graus com a base. Isso é muito importante. Vocês vão ver aqui, e tem algumas questões que, chegando aqui na frente, a gente vai ver que isso não acontece. Isso não acontece, não. Ele tenta te confundir com essa situação que eu estou colocando. Vendo agora um outro tipo de triângulo, aqui ficou a formulazinha, né, do triângulo anterior. Agora a gente vendo aqui o triângulo equilátero, e a gente vai ver que tem algumas coisas que a gente pode trabalhar nesse triângulo. Então a gente tem um triângulo equilátero. O que é o triângulo equilátero? É um triângulo que tem 3 lados iguais. E se ele tem os lados iguais, a gente sabe também que ele tem os 3 ângulos iguais, ângulos internos. São 60 graus, tá? Então, a gente precisaria, como eu falei antes, o quê? Precisaria encontrar a altura. E a altura, ela vai fazer um ângulo de 90 graus com a base. Pronto. Teoricamente, eu já descobri a área do triângulo. Base vai ser o L vezes a altura dividido por 2. Porém, o triângulo equilátero, ele tem essa condição aqui, ó, da área. Que a área é igual, ele está botando o A aqui como se fosse o L, A ao quadrado raiz de 3 sobre 4. E como que ele chega a essa condição? Isso aqui é interessante, que caso você esteja fazendo uma prova e esqueça, você tem condições de deduzir essa fórmula através só de Teorema de Pitágoras. Então vamos lá. Essa linha vermelha aqui que eu vou chamar de H, que é a nossa altura do triângulo, ela é no triângulo retângulo, triângulo isósceles também, mas ela é o quê? Isso aqui é a bissetriz, é a mediatriz e a mediana, e também a altura, tá? Quando eu falo que ela é mediana, é por quê? É porque ela divide esse lado aqui em 2 lados iguais. Vamos relembrar, a bissetriz, ela divide, aqui eu tenho um ângulo de 60 graus, né? 60, 60 e 60. A bissetriz vai dividir em 2 ângulos de 30 graus. A mediana, ela divide o lado, esse lado aqui, em 2 lados iguais. E a mediatriz, ela também divide em 2 lados iguais, só que ela forma um ângulo de 90 graus. E a altura, também, ela forma com a base um ângulo de 90 graus. Então, vimos todas as possibilidades aqui das propriedades bissetriz, mediana, mediatriz e altura. Então, se divide aqui em 2 lados iguais, esse triângulo verde, aqui, ó, esse triângulozinho verde, mudei a cor agora, verde, ele é um triângulo retângulo, de um lado L, da hipotenusa L, um cateto H, e o outro cateto L sobre 2, porque não dividiu a metade? Aqui não era L total? Então, essa metade aqui vai ser L dividido por 2. Então, a gente pode agora deduzir Teorema de Pitágoras. Né? Quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, eu tenho, quem é a hipotenusa é L, ao quadrado, L,
Um cateto é H e o outro cateto é L ao quadrado dividido por 4, né? Porque eu vou elevar tanto L quanto 2 ao quadrado. O L ao quadrado dividido por 4. Bem, eu vou passar o L para cá e aí eu vou ficar, ó, L ao quadrado menos L ao quadrado dividido por 4, que vai ser igual a H ao quadrado. O que eu posso fazer aqui? Eu vou jogar o H para cá, vou jogar esses para lá, multiplico por menos 1 e vai ficar assim. Qualquer coisa você faz o passo a passo aí, mas a gente vai ficar assim, ó. Tirando o MMC, vai ficar assim. L ao quadrado menos L ao quadrado dividido por 4. Então, fazendo o MMC, vai ser 4. Eu vou ter 4 aqui. E aqui eu vou ter 1. Então, eu tenho que H ao quadrado vai ser igual a 4L ao quadrado menos L ao quadrado dividido por 4. Então, eu vou ter que H ao quadrado vai ser 3L ao quadrado dividido por 4. Quando eu passo para lá, esse quadrado ele tira a raiz. E aí eu vou ter que raiz quadrada de 3L ao quadrado dividido por raiz quadrada de 4. Estou fazendo bem passo a passo aqui para a gente entender. Então, vem ali, tiro a raiz, o L pode sair da raiz. Raiz quadrada de L ao quadrado é L. Raiz quadrada de 3 a gente pode deixar aqui dentro. E raiz quadrada de 4 é igual a 2. Opa, agora, se você perceber, eu tenho esse triângulo todo aqui, tá? Agora eu tenho o triângulo todo, o triângulo verde mais o branco. Eu tenho a base L e eu tenho a altura. Então eu já posso resolver através daquela formulazinha ali, né? Então, o que eu posso fazer aqui, ó? A área do triângulo vai ser igual a base, quem é a base? A base é L, vezes a altura dividido por 2. Opa, mas quem é a altura? É L raiz de 3 dividido por 2. Então, a área do triângulo vai ser... Vou fazer de outra cor aqui, tá? L vezes L raiz de 3 dividido por 2 dividido por 2. Então, eu tenho que a área do triângulo vai ser, ó, L vezes L, L ao quadrado. Então, 2, esse 2 vai multiplicar com esse 2 daqui. Então, vou ficar com L quadrado raiz de 3 dividido por 4. Então, fiz calmamente aqui. É óbvio que numa prova você vai fazer mais rápido, né? E com os seus macetes aí que você tem. Mas a gente pôde ver de como chegar na fórmula, essa fórmula aqui no caso da área de um triângulo equilátero, tá bom? A área de um triângulo equilátero. L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Logo embaixo a gente pode ver o trapézio. E o trapézio, na hora da impressão saiu uns errinhos aqui, mas não tem problema. A área do trapézio, lembrando que o trapézio aqui tem dois lados paralelos, que são as bases, né? E a gente tem a altura. Lembrando da questão da altura, ela vai fazer ângulo de 90 graus com as duas bases. Tá? Então, eu tenho que a área do trapézio, vou botar TA, tá? Sei que é tra e não trapézio, né? Nem consigo falar. Trapézio, mas eu sei que vai ser B1 mais B2 vezes a altura dividido por 2. Tá? Alguns falam base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Isso aí é só uma questão de nomenclatura. A gente sabe que é uma base mais a outra vezes a altura do trapézio dividido por 2. Continuando, aqui a gente tem lá a formulazinha, né, do trapézio. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. E a gente cai agora aqui no losango. Tá? No losango, a gente vai ver o quê? Que a área do losango é diagonal vezes diagonal dividido por 2. Lembrando que no losango aqui, essa diagonal, e aí você vai entender porque eu estou dando ênfase nisso aqui, o encontro das diagonais divide as diagonais em duas partes iguais. Então, aqui em cima é D2 dividido por 2, aqui embaixo é D2 dividido por 2.
E aqui é D1 dividido por 2, tá? Até aqui o ponto, tá? E aqui é D1 dividido por 2. Certo? Isso é importante, guarda isso aqui. E aí agora a gente vai fazer alguns exercícios. Determine a área dos polígonos nos casos abaixo, sendo o metro a unidade das medidas indicadas. Importante, ó, tá em metro. A gente vai ter que dar todas as respostas em metro, metro ao quadrado. Vamos lá, vamos resolver os exercícios. Começa bem simplesinho. Então, a área do quadrado, vou escrever sempre a área aqui para a gente lembrar, né? A área do quadrado é lado ao quadrado. Então, tem que a área do quadrado vai ser igual ao quê? 6 ao quadrado. A área do quadrado vai ser igual a 36 metros ao quadrado. Bom, do retângulo, a formulazinha, para a gente lembrar, a área do retângulo é igual a base vezes a altura. E aí eu tenho que a área do retângulo vai ser igual a 8 vezes 5. A área do retângulo vai ser igual a 40 metros ao quadrado. Aqui eu tenho um paralelogramo e, como eu falei, ó, ele deu um Lzinho, ele deu o L aqui, né? Para confundir você. Mas a gente sabe que é o quê? O paralelogramo é praticamente igual à área do retângulo, só que a gente tem que tomar o cuidado de encontrar a altura para não multiplicar pelo lado que está aqui, que não daria certo. Então, eu tenho aqui que a área do paralelogramo vai ser igual ao quê? 6 vezes 3. Então, a área do paralelogramo, 3 vezes 6 vai ser 18 metros ao quadrado. Chegando no losango, olha o que aconteceu aqui. Ele te dá as duas diagonais inteiras e, né, que uma vale 8 e a outra vale 6. E a gente tem o quê? A área do losango, ela é outra diagonal pequena vezes diagonal grande dividido por 2. Então eu tenho que a área do losango vai ser igual a 8 vezes 6, né? Ó, diagonal 8, essa diagonal 6, dividido por 2. Então eu tenho que 8 vezes 6, 48, dividido por 2, 24 metros quadrados. E agora que ele começa a torcer, olha só, ele torce, dá uma torcidinha aqui no trapézio. Só que é só para te dar uma enganada. Por quê? Eu tenho a base, que vale 10. Eu tenho uma outra base que vale 6. E isso aqui é o quê? É a altura. Então a gente lembra lá que a área do trapézio, eu vou botar TA, né? Trapézio, que é o quê? Base maior mais base menor. Agora eu estou fazendo diferente, que lá ele bota B1, B2. É só para você se acostumando Porque você pode pegar outros livros e ter outras variáveis, entendeu? Vezes a altura dividido por 2. Então, eu tenho que a área do trapézio vai ser igual à base, 10, mais a outra, 6, vezes 5, dividido por 2. Eu vou ter o quê? Ó? 10 mais 6, 16, dividido por 2 vai dar 8. 8 vezes 5, 40 metros quadrados. Finalizando esta página, a gente tem aqui a área do triângulo. A área do triângulo é dada o quê? No caso desse triângulo. Lembra que eu falei? A altura vai sempre fazer um ângulo de 90 graus. Vai sempre fazer um ângulo de 90 graus com a base. Então é base vezes a altura dividido por 2. Então tem que a área do trapézio vai ser igual ao quê? A base, 6, vezes 5, vezes 5, dividido por 2. Então vou ter 6 vezes 5, 30, dividido por 2. A área do triângulo vai ser o quê? 6 vezes 5 dividido por 2 vai ser 15 metros ao quadrado. Temos aqui agora um quadrado, só que ele dá só a diagonal. Então vamos fazer de duas maneiras aqui. Primeiro, a gente pode resolver, a gente sabe aqui que aqui se eu considerar só, vou pintar, né, para ficar mais fácil de identificar. Então eu tenho esse triângulo aqui verde, que é a metade ali do quadrado.
Então, olha só, existe um monte de maneiras de resolver isso aqui. Eu vou resolver de duas maneiras, tá? A primeira vou resolver fazendo Pitágoras desse triângulo verde, que é um triângulo que isósceles. Por quê? Ó, lado, lado, e aqui é diagonal. E aqui eu tenho um ângulo de quê? 90 graus, tá? Então, é um triângulo retângulo de catetos L e hipotenusa D. E, e aí eu vou utilizar Pitágoras para resolver encontrar o L e depois eu encontro a área. E depois eu vou fazer uma outra maneira que a gente calcula a área direto da diagonal, mas a gente vai deduzir isso aí. Então vamos lá, ó. O quadrado da hipotenusa, quem é o quadrado da hipotenusa aqui é D. Então eu tenho D ao quadrado vai ser igual a L ao quadrado, que é um cateto, mais L ao quadrado. Então eu tenho aqui que D ao quadrado vai ser igual ao quê? Vai ser 2L ao quadrado. Então eu tenho que D vai valer L raiz de 2. Ah, então já descobrimos a diagonal. Descobrimos a diagonal. E ele dá ali a diagonal que vale 8. Então o que eu posso fazer? Eu quero saber, eu tenho que encontrar o L. Então a diagonal vale 8. Então eu vou substituir o 8 aqui, no D. Então eu tenho que 8 vai ser igual a L raiz de 2. Eu posso elevar os dois lados ao quadrado, né? Para tirar a raiz. Então tem aqui é o quadrado, aqui é o quadrado. E eu vou ter 8 vezes 8, 64. L ao quadrado, raiz de 2 ao quadrado vai ser igual a 2. Então eu tenho que L ao quadrado, 64 dividido por 2. Eu vou ter que L é igual a quanto? 64 dividido por 2 vai dar 32. Raiz quadrada de 32. Finalizando nessa parte aqui, agora a gente vai entrar nos exercícios mais complicadinhos, né? E ele fala o seguinte: a área do polígono é dada em parênteses em cada caso, determine x. Então ele está dando a área e a gente tem que encontrar o quê? O x. E a gente lembra do quê? Que a área do quadrado é igual a L ao quadrado. Nesse caso aqui, o nosso L vai valer x. E a nossa área vale o quê? 36. Então eu tenho 36 igual a x ao quadrado. E aí eu tenho que x vai ser igual a raiz quadrada de 36. X vai ser igual a 6. Então tem ali que x é igual ao quê? A 6 metros. Lembrando sempre da unidade. Só um detalhe aqui que eu sempre faço, mas eu inverto aqui sem falar o que eu estou fazendo. Na verdade, o que eu faço aqui, né? Eu passo x para cá, então vai ficar x quadrado. Passei o x para cá e vou passar o 36 para lá. Vai ficar menos 36. Multiplico por menos 1 e eu vou encontrar x quadrado igual a 36. Tá bom? E aí depois vai ser o quê? X igual a raiz de 36. Tá? Então, depois x igual a 6, né? Então, é só para você saber, eu jogo para cá, jogo para lá e você vê que dá no mesmo. Então, eu falo que eu inverto assim. Mas aí você faz do seu jeito, multiplicando por menos 1, tá? Você tem que fazer sempre do jeito que se sentir mais confortável, mais seguro. Vamos lá. A área do trapézio. A área do trapézio ela é dada pelo quê? Base maior mais base menor. Perdão, não é trapézio. É área do retângulo. A área do retângulo é base vezes altura. Então eu tenho aqui, ele fala, a área do retângulo vale quanto? Vale 24. A minha base vale x mais 2. E a altura vai valer x. Então eu tenho aqui 24 é igual a x quadrado vezes mais, né, 2x. 2x.
Então eu vou ter que x quadrado vai ser mais 2x menos 24. Você não entendeu o que eu fiz daqui, passando para lá, tal, faz desse jeito aqui, no passo a passo. Passa para lá, depois multiplica por menos 1, tal, que você vai chegar aqui. E aqui tem um detalhezinho. A gente sabe que para resolver a equação do segundo grau, a gente precisa lembrar o quê? Da fórmula de Bhaskara, que é qual? Menos b, mais ou menos, né? Raiz quadrada de b2 menos 4ac dividido por 2a. Vou fazer aqui pelo método da fatoração, e aí em outro vídeo eu explico isso aqui, é mais para resumir, mas você pode chegar aqui e aplicar a fatoração. Se a gente aplicar aqui a fatoração, você pode pegar aqui, fazer substituições, resolver através da equação de segundo grau, que vai chegar no mesmo resultado que eu. Através da fatoração, tem aqui que vale 0, x, e aí eu tenho que um vale menos 4, o outro vale mais 6, e aí eu tenho que vai valer x4, e o outro x igual a menos 6. Tá? Faz aí fórmula de Bhaskara. E aí o negativo não pode ser. Por quê? Se eu fizer um negativo, aqui vai dar menos, e aí vai ser uma medida negativa. Então não pode. A gente vai usar o quê? O x igual a 4. Então a resposta aqui vai ser igual ao quê? X igual a 4 metros. Bom? Agora a gente vai aqui para o trapézio. Agora sim, para o trapézio. E aí eu tenho que a área do trapézio, ela é base maior mais base menor vezes h dividido por 2. Então vamos lá. Qual é a área do trapézio? 18 metros quadrados. Então tem lá que vale 18, que vai ser igual a base maior, que é x mais 4, mais a base menor, que é x mais 2. Como aqui é mais, eu não preciso colocar entre parênteses. Se fosse negativo, era importante você colocar entre parênteses, porque o menos ia mudar ia mudar o sinal dessa expressãozinha aqui. Tá bom? Mas como não é, vai diretão mesmo. X dividido por 2. Então eu tenho que... Vou multiplicar cruzado, e aqui é como se tivesse um aqui embaixo, né? Então eu multiplico esse e esse. Certo? Então eu vou ter aqui 36. Vou somar ali, ó. Vai dar 2x mais 6 vezes x. E aí eu vou continuar aqui agora. Ó. Então eu vou ter aqui, ó, que 36 vai ser igual a 2x quadrado mais 6x. Olha o que eu posso fazer. Eu posso dividir tudo por 2. Aqui. Posso dividir a equação de segundo grau toda por 2. E aí eu vou ter 18. Vou botar até de outra cor aqui, ó. 18 x quadrado, 2x quadrado dividido por 2, vai dar x quadrado mais 6, mais 3x. 6 dividido por 2, 3x. E aí, ajeitando a equação, eu vou ter o quê? X quadrado mais 3x menos 18. Vou dar uma canja aqui, vou fazer o passo a passo. Ó. Vou jogar o x quadrado para cá, vou fazer de outra cor. Joguei o x quadrado para cá, como você está acostumado a fazer. Menos x quadrado. Joguei para cá, menos 3x, né? E o 18 já estava aqui. Mais 18 igual a zero. Vou ter que multiplicar por menos 1. Multipliquei por menos 1. E aí eu encontrei o quê? X quadrado mais 3x menos 18. Ó, exatamente o que a gente tinha feito lá. Se você vai pegando com a prática, de tanto fazer, você vai pegando sem ficar precisando multiplicar por menos 1 toda hora. Você faz essas passagens de cabeça. Mas enquanto você não consegue fazer, multiplica por menos 1, faz a equação de Bhaskara, tá bom? Faz a fórmula de Bhaskara, faz aí do jeito que você acha melhor. Então, aqui, vamos fazer de novo por fatoração. E aí eu vou encontrar aqui, ó, as raízes. Fatorando, eu vou encontrar x menos 3 e x mais 6 igual a zero. Então, eu tenho que um vale 3
E a outra raiz vai valer o quê? Menos 6. Então, como eu falei que a gente pega o positivo, então vai ser o quê? X é igual a 3 metros. Bom, passando aqui para o quadrado, como a gente já viu lá antes, é que a fórmula da área do quadrado dado pela diagonal é diagonal ao quadrado dividido por 2, ficou mais fácil. Por quê? A gente sabe que a área do quadrado é igual a 50. A diagonal é x ao quadrado dividido por 2. Olha aqui, vou passar para cá. Vou passar para cá, vai ficar x menos x quadrado dividido por 2. Passando para cá, ó, menos 50. Então eu vou ficar multiplicando cruzado, eu vou ficar com menos x quadrado igual a menos 100. E agora, né, eu multiplico por menos 1. Multipliquei por menos 1. E eu vou ter o quê? X quadrado é igual a 100. X vai ser igual a raiz quadrada de 100. X vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 10 metros. Bom? Agora a gente chega aqui no trapézio. Esse trapézio feito de um pouquinho diferente. Vê que ele tem uma angulaçãozinha aqui, mas ele te dá a altura de x. Então, a área do trapézio, a gente já sabe que a área do trapézio é igual base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. A área do trapézio é o quê? São 10 metros. Então, tenho 10 metros. A base maior é 6. A base menor é x mais 2. A altura é x dividido por 2. Vou multiplicar aqui cruzado, como eu já falei antes. Aqui a gente tem umzinho, né? Então, vou multiplicar esse vezes esse. E aí eu vou ficar como? Eu vou ficar com 20, que vai ser igual... Ó, já vou fazer aqui direto. Ó, 6 mais 2, 8. 8 vezes x, 8x. X ao quadrado, mais x quadrado. Continuando aqui, já organizando a equação, x quadrado mais 8x menos 20 igual a zero. Ó, eu fiz isso tudo aqui, fiz aquele passo a passo, só que agora eu fiz direto. Tá? Então, fazendo por método de fatoração, eu vou ter que uma raiz vai valer. Então, eu tenho que uma raiz vai valer x igual a 2 e a outra x menos 10. Como eu falei, a gente vai sempre pegar o quê? O positivo. Então, eu tenho que o x vai valer 2 metros. Né? E por último, eu tenho um losango aqui, ó. E a área do losango, ela é o quê? Base vezes a altura. A altura aqui é x vezes a altura, né? Então, eu tenho aqui que a área do losango, que ele fala ali, ele já te dá, né? Ele fala que são 32 metros quadrados. Então, eu tenho que 32 vai ser igual a base, que é 2x, vezes o quê? Vezes x, que é a altura. Então, já vou inverter aqui, eu vou ficar com 2x quadrado. 2x quadrado igual a 32. X quadrado vai ser igual a 32 dividido por 2. X quadrado vai ser igual a 16. Raiz quadrada de 16, 4. Tenho que x é igual a 4 metros. Certo? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Muito obrigado por ter assistido essa aula bem longa, né? E até a próxima.